Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procurador Michael Richard Heiner, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, auditor Sérgio Ricardo. Submeto a ata número 13, de 8 de maio, para homologação. Está aprovada. Regimento interno prevê oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, para devolver a Vossa Excelência o processo 155.225/12, bem como comunicar o sobrestamento na Diretoria de Contas Estaduais do processo de admissão do pessoal 464-600/10. Obrigado. Presidente. Está anotado, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processo que trata de ato de inativação, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. O protocolo é o 10397/07. E também solicita... Anotar. E também solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do processo de prestação de contas do prefeito do município de Tibagi, exercício de 2011. Senhor presidente, eu acho que essa solicitação eu faço por ocasião do meu relato, né? Mas pode ser agora também, sem problema, excelência. Com fundamento no artigo 448, que é diligência imprescindível à instrução do processo, então adiantando a retirada de pauta que solicita do 14475/12. Obrigado. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobrestamentos na Diretoria de Contas Estaduais, os autos 1366311, 165-48711, 160-956-99. E na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 162-79112, 132-64712, 100-50812, 185-22513, 199-90013, 386-5013, 124-99413, 354-63811, 554-2112, 557-5812, 235-3812, 346-1113, 103-45813, 288-2413, 421-04111, 864-5912, 131-09513, 737-61811, 160-76113, 274-15010, 496-44812, 129-09013, 321-56011 e 509-34811. Está anotado. Também estou devolvendo ao conselheiro Caio Márcio processo 359.86509, município de Matinhos. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência o conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Dr. Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com prestação de conta municipal 147-370-01, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Iguaçu de Medianeira. Prestação de contas exercício financeiro 2000. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares, ressalvando que não foi elaborado e ou encaminhado o plano de ação conjunta de interesse comum e que não foi encaminhada a relação das sentenças judiciais pendentes de pagamento, bem como dos processos das reclamações judiciais em andamento. Esclareceu a Diretoria de Contas Municipais que o responsável apresentou certidão negativa do Poder Judiciário, mas que esta não substitui as relações requeridas. O Ministério Público acompanha a diretoria. A proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Masao Takeshi, presidente do consórcio. Voto.
Em discussão, aprovado. 243-150-03, Consórcio Intermunicipal para a Conservação Remanescente Rio Paraná e Áreas de Influência. Prestação de contas do exercício financeiro 2002. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais concluiu que as contas estão regulares, ressalvando a apresentação intempestiva das contas. Ressalvou também que não foi encaminhado o demonstrativo individualizado por conta do saldo contábil das contas bancárias. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas do senhor Amarildo Ribeiro Novato, diretor e presidente do consórcio. Eu voto. Está em discussão, aprovado. Admissão do pessoal, 129.932/10, FECEA, Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana. O interessado é o senhor Vanderlei Seranto. Admissão complementar para o preenchimento de vagas de professores colaboradores. Diretoria Jurídica constatou que todos os requisitos da legalidade encontram-se satisfeitos e opinou pelo registro. O Ministério Público entendeu que a entidade não conseguiu comprovar a real necessidade de se recorrer à contratação temporária. Opinou pela negativa de registro. A questão está centrada na justificativa para a realização das contratações temporárias realizadas. O julgado 08 enfrentou essa situação. Assim como em situações similares, outras diversas decisões dessa Casa foram dadas no mesmo sentido, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público. Assim, considerando a jurisprudência do Tribunal, eu voto pelo registro das admissões, conforme o entendimento da diretoria jurídica. Eu voto. Está em discussão, aprovado. 464-570-10, Universidade Estadual do Maringá. Interessado é Décio Esperandil. Admissão do pessoal para preenchimento do cargo de médico. Após diligência externa, observou a diretoria jurídica que a entidade demonstrou que foi requerida a autorização do governo para a abertura do concurso, mas somente foi autorizado a contratação temporária. Citou a DIJUR, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que autoriza as contratações temporárias quando se vislumbra a inércia administrativa pública, e concluiu pela legalidade e registro com a aplicação de multa ao senhor governador à época. O Ministério Público relatou que o motivo da contratação era a renovação para a substituição de contratos que já eram temporários e estavam com o prazo se encerrando. Manifestou-se contrariamente por entender que trata-se de admissões de caráter temporário e que deveriam ser precedidas de concurso público. Opinou pela negativa e aplicação de multa ao senhor governador. Quanto ao pedido de aplicação de multa, entendo incabível, pois não se vislumbra a prática de ato administrativo contrário à norma legal, razão pela qual o entendimento dessa Casa, em casos similares, foi pelo registro sem aplicação de multa. E quanto à justificativa para a realização das contratações temporárias realizadas, o prejulgado 08 enfrentou essa situação, assim como em situações similares, outras diversas decisões da Casa foram dadas no mesmo sentido, com base no princípio da continuidade da prestação do serviço público. Assim, considerando a jurisprudência do Tribunal, o voto é pelo registro das admissões, conforme o entendimento da diretoria jurídica. Eu voto. Está em discussão, aprovado. Prestação de contas anual, processo 125.865/12, Câmara Municipal de Matinho. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais concluiu que as contas estão regulares, ressalvando a publicação em atraso do relatório de gestão fiscal, análise do terceiro quadrimestre ou segundo trimestre de 2010. Sugeriu a aplicação de multa. O Ministério Público acompanha a diretoria. E eu acompanho as manifestações uniformes e voto pela regularidade com ressalva das contas do senhor Sandro Macir Braga, determinando ao atual gestor que tome medidas visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Deixa de aplicar a multa sugerida por entender que houve a publicação do demonstrativo, ainda que extemporâneo. Eu voto. Está em discussão, aprovado. 193.623/12, Câmara Municipal de Santa Mônica. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais concluiu pela regularidade, ressalvando que não foi encaminhado o balanço patrimonial emitido pela contabilidade
com a respectiva publicação e que o relatório do controle interno possui indicação de ressalva. O Ministério Público opinou pela prévia intimação da Câmara para esclarecimentos, pois detectou aparente afronta ao prejulgado 6 deste tribunal ao consultar o sistema SIM-AP, uma vez que não há registro de vínculo do Sr. Paulo Roberto da Silva, técnico em contabilidade, responsável pelas contas com a entidade. A Câmara apresentou sua justificativa. Em nova manifestação, a Diretoria de Contas Municipais verificou que as funções de contabilidade da Câmara, especificamente em relação ao período de vigência do firmado com a empresa terceirizada PR da Silva Assessoria, encontram amparo nas regras estabelecidas no prejulgado 06, tendo em vista a inexistência do cargo de contador em seu quadro de pessoal. A diretoria finalizou sua manifestação fazendo recomendações à Câmara. O Ministério Público, considerando que o caso se encaixa em hipótese prevista no prejulgado, opinou pela regularidade, com ressalva, com expedição de recomendações à Câmara. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela regularidade, com ressalva, das contas do senhor Edivaldo Oliveira Lesbão, presidente da Câmara, determinando ao atual gestor que tome providências visando evitar a reincidência das ressalvas apontadas e com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público quanto à realização de concurso para o cargo de contador. É o voto. Está em discussão? Aprovado. O seguinte é o 162.515.12, município de Terra Boa. Prestação de contas, exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando o recebimento pelo vice-prefeito de remuneração acima do valor devido. Esclareceu que foi apresentado comprovante de ressarcimento de valores pelo senhor Jefferson Luiz Six, vice-prefeito, mas a devolução ocorreu sem a devida atualização monetária. A Diretoria de Execuções informou que restou um valor a ser recolhido de R$ 17,47, mas que pode ser ressalvado, uma vez que o valor é inferior ao mínimo para emissão de certidão de débito, que é R$ 125,69. Ressaltou também a Diretoria de Contas Municipal a falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. O percentual aplicado foi de 59%, por ter sido retirado do cálculo o montante referente a servidores não vinculados ao ensino. Mas o município buscou a regularização do fato no exercício de 2012. O Ministério Público acompanhou a diretoria e, em relação ao recebimento acima do valor devido, considera que a ressalva indicada pode ser retirada com base na súmula 08 desta Corte, pois a devolução dos valores se deu antes da decisão de primeiro grau. Assim, eu voto no sentido de que se emita parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas da senhora Vera Lúcia da Silva Zanata, determinando ao atual gestor que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. É o voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 180.742/12, município de Presidente Castelo Branco. Prestação de contas do exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais considerando que o responsável não se manifestou quando concedido o contraditório, mesmo citado por via postal e edital. Concluiu que as contas estão irregulares. Apontou, primeiro, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Segundo, recebimento acima do valor devido pelo vice-prefeito. Terceiro, falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica. E quarto, não foi encaminhada a resolução e ou parecer do Conselho de Saúde. Sugeriu à diretoria a aplicação de multas e faz recomendações ao município. O Ministério Público de Contas acompanha a diretoria pela irregularidade. Quanto ao item, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, entendo que a irregularidade apontada pode ser convertida em ressalva, pois essa Corte já tem várias decisões análogas sobre o tema. Ressalto que o índice deficitário negativo corresponde a 1,59% da receita arrecadada. Quanto à aplicação das multas administrativas, ao contrário da Diretoria de Contas Municipais, entendo que apenas uma sanção deve ser aplicada frente à irregularidade das contas e não uma sanção para cada item irregular. Assim, o voto é pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do prefeito, senhor Valdomiro Canegundes de Souza,
com aplicação ao senhor prefeito de multa administrativa frente à irregularidade das contas, referentes aos itens 3 e 4. Pelo ressarcimento por parte do senhor Valdomiro Carnegundes de Souza do valor percebido indevidamente por agente político, acrescido de multa proporcional ao dano no pessoal de 10%, cabendo à diretoria de execuções a elaboração dos cálculos. Esclarece a diretoria de contas públicas que, desde que as razões do contraditório se mostrarem satisfatórias ao saneamento da questão, caberá ao ordenador da despesa e ou responsável o ressarcimento dos valores percebidos a maior. Que seja observada a recomendação feita pela diretoria de contas municipais e que se encaminhe cópias do Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis. Já voto. Está em discussão? Aprovado. O seguinte é 197, 99812, município de Mandirituba. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2011. A diretoria de contas municipais conclui que as contas estão irregulares pelo: primeiro, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas; segundo, falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. O percentual aplicado foi de 58,95%. E quarto, falta de aporte para o regime próprio de previdência social. A diretoria sugeriu a aplicação de multa em todas as irregularidades e ainda ressalvou a falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2010, após constatar que a falha apontada foi corrigida, porém, no exercício de 2012. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica e, quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, esta Corte tem várias decisões análogas sobre o tema. Ressalta que o índice deficitário corresponde a 1,16% da receita arrecadada. Quanto à ressalva, em função do item falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados, entendo que a mesma pode ser retirada aplicando-se a súmula 8 desta Corte, uma vez que o lançamento foi efetuado somente no exercício de 2012. Quanto à aplicação de multa para cada item irregular, entendo que apenas uma sanção deve ser aplicada para a irregularidade das contas. No mais, acompanhe as manifestações e voto para que se emita parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Antônio Maciel Machado, com aplicação de multa ao responsável frente à irregularidade das contas. É o voto. Está em discussão. Aprovado. 199.524.12, município de Califórnia. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Após o contraditório, a diretoria de contas municipais concluiu pela regularidade, ressalvando o recebimento acima do valor devido pelo vice-prefeito, e destacou que houve a devolução dos valores devidamente atualizados. Ressalvou também que o responsável pelo controle interno não está cadastrado junto ao Tribunal. O Ministério Público de Contas, além do apontado pela Diretoria de Contas Municipais, destacou a ausência de informação sobre a existência ou não de área apropriada para armazenamento do lixo coletado e a ausência de uma área devidamente aprovada / certificada pelo IAP. E que, constatado o descaso da municipalidade com uma questão de suma importância como a do lixo, esta Corte deve adotar medidas. Opinou pela desaprovação das contas, aplicação de multa ao gestor e notificação do Ministério Público com atuação na comarca. O responsável apresentou suas considerações sobre o assunto, levantado pelo Ministério Público, o indeferimento de todos os pedidos feitos pelo Ministério Público. Em nova manifestação, o ilustre procurador, Dr. Flávio de Zambuja Berti, manteve seu posicionamento de irregularidade, imputação de sanções e encaminhamento de peças ao Ministério Público Estadual. Quanto a uma das ressalvas apontadas pela diretoria, orçamento acima do valor devido pelo vice-prefeito, entende que pode ser retirada, aplicando-se a súmula 8, considerando que os valores foram devolvidos antes da decisão de primeiro grau. Quanto ao posicionamento adotado pelo doutor procurador, quanto ao armazenamento
do lixo coletado no município, comungo da sua preocupação, mas não vislumbro sanções a serem aplicadas no âmbito desta prestação de contas, por entender não ser a via adequada para tanto. Assim, eu voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do senhor Amaury Barrichello, determinando ao atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontada. Eu voto. Em discussão, conselheiro Ivan Bonilha. Não, senhor presidente, há um importante tema levantado e que é até o fundamento do parecer do Ministério Público pela desaprovação, que é a falta de gerenciamento adequado ou positivo dos resíduos sólidos domiciliares, o lixo do município, que é um assunto muito interessante e o procurador acaba por dar uma importância tão grande que isso define o seu parecer pela desaprovação. O que eu acho interessante, além da curiosidade e da importância do tema, é que se faça um cotejo em relação a outros exercícios anteriores sob o mesmo administrador, se ele sofreu algum tipo de reprimenda ou teve algum tipo de ressalva na sua conduta em relação a esse tema. De modo, senhor presidente, que está a me recomendar esse relato e já voto feito pelo conselheiro Caio, que eu peço vistas do processo e gostaria de fazer. Não havendo objeção, Califórnia Paranaense será devidamente analisada pelo conselheiro Ivan Bonilha. Aliás, nós passamos antes de ontem e ontem por Califórnia. Na entrada da cidade há um enorme São Francisco de Assis, não é? Uma estátua gigantesca, e me surpreende até que haja essa preocupação com resíduos sólidos na Califórnia, que inclusive já deu uma das mais belas misses do Paraná na sua história. Califórnia. É uma cidade pequena, mas com certeza o povo que lá vive gosta de viver na famosa Califórnia. Vistas do conselheiro Bonilha. Senhor presidente, a pauta está acabada. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço o conselheiro Caio Márcio e concedo a palavra à sua excelência o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais participantes dessa sessão de Câmara, primeiro processo que tenho de minha responsabilidade na pauta para relatar é o 12.5431/12, que é um pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Araruna, através do seu prefeito, o senhor Carlos Carmindo Bonato. Tramitação regular, sendo que a DCM, a DEX e o MP posicionam-se pelo encerramento do processo diante da perda do objeto, porque a certidão foi obtida eletronicamente, de modo que, senhor presidente, configurada esta situação, acompanho as unidades técnicas e o MP e voto pelo encerramento do processo nos termos do que dispõe o artigo 398 e 297 do regimento. Relatório com voto. Está em discussão, aprovado. Processo 598666/12, é um pedido também de certidão liberatória, município de Pinhais, prefeito Luiz Goulart Alves, para fins de obtenção de transferências voluntárias. A TCM esclareceu que o município teve seu pedido atendido na internet, de modo que, igual à situação anterior que acabei de relatar, há perda de objeto e, porquanto, voto pela extinção do processo em julgamento do mérito e seu consequente encerramento. Relatório com voto. Está em discussão, aprovado. Processo 85.7327/12,
também um pedido de certidão, formulado pela Fundação de Apoio à Criança e ao Adolescente de Ibaiti, representada por sua presidente, a senhora Denise Ferraz de Aguiar. A DEX e a DAT opinam pela concessão da certidão, sendo que a DAT alerta que a Fundação está com seu cadastro desatualizado perante esta Corte. Em razão deste alerta, o MP sugeriu que a requerente fosse intimada para regularizar a situação cadastral, o que foi acolhido por mim e é concedido o prazo, muito embora tenha transcorrido sem a manifestação da entidade, que se manifesta unicamente para pedir a certidão e não para atualizar o cadastro. Em consulta ao site deste tribunal, constatei que em 14 de março a Fundação requerente obteve eletronicamente a certidão, motivo pelo qual compõe um panorama igual aos demais já relatados nesta sessão e voto pelo encerramento diante da perda do objeto. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Interessado, aqui também um pedido de certidão liberatória, formulado pelo município de Céu Azul, representado pelo seu prefeito Jaime Luiz Basso e pelo seu procurador Sidney Vanin Justo, feito que tramitou com regularidade, DCM, DEX, MP, pelo encerramento, diante da perda do objeto, haja vista a situação de obtenção da certidão eletronicamente. Enfim, haja vista essa situação, senhor presidente, voto pelo encerramento do processo diante da perda do objeto. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 156647/12 é um expediente em que temos a prestação de contas do município de Marmeleiro, relativo ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade do senhor Luiz Fernando Bandeira, que é o prefeito municipal. O orçamento previsto para esse município do Sudoeste é da ordem de R$ 22.267.405,51. A DCM, em análise preliminar, constatou como restrição o recebimento acima do valor devido dos agentes políticos e falha na efetividade e no cumprimento dos planos e programas estabelecidos no PPA e na Lei Orçamentária Anual, com motivo de recomendação. O prefeito se manifesta e a DCM, por fim, volta a se manifestar, considerando que foi juntada legislação pertinente, que o percentual aplicado corresponde à inflação acumulada no período, de acordo com o GPM, que afasta, no seu entendimento, a regularidade apontada e, evidentemente, opina pela aprovação e informa pela regularidade das contas. O MP também vai pela regularidade das contas, motivo pelo qual, sem mais delongas, como única restrição que havia sido levantada acabou sendo eliminada, restando apenas a recomendação de cumprimento das metas de planos plurianuais e lei orçamentária. Voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Marmeleiro, referente ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade do prefeito, senhor Luiz Fernando Bandeira, recomendando à municipalidade que adote melhores práticas de gestão no sentido de conferir efetividade à execução do orçamento. É o relatório com voto. Em discussão. Aprovado. Trata o presente expediente de prestação de contas do município de Nova Fátima, protocolado sob o número 177970/12,
relativo ao exercício financeiro de 2011, sob responsabilidade de Nilson Xavier, o seu prefeito. Esse município de Nova Fátima teve um orçamento previsto para esse exercício financeiro de R$ 9.701.564,32. A diretoria, a DCM, constatou como única restrição numa análise instrutória para aprovação das contas a falta de aplicação de 60% de recursos do Fundeb para o magistério, pois, conforme dados do SIM-AM, todos os profissionais da área do magistério estão cadastrados apenas na atividade de planejamento. O prefeito esclarece que houve erro na importação dos dados e, portanto, na verdade, buscou-se como planejamento que deveria ser docência. Fato comprovado analisando comparativamente os dados de 2010 e os desta prestação de contas de 2011, nos quais os mesmos professores contam como docência. Afirmou, por fim, que os referidos dados foram novamente importados com as devidas correções, apresentando, inclusive, parecer do presidente do Conselho do Fundeb, atestando que todos os docentes do quadro do Magistério Municipal, que foram remunerados com os respectivos recursos, estavam em efetivo exercício da docência, ou seja, em sala de aula. Então, a DCM, diante deste esclarecimento, por meio de nova instrução, registrou o percentual de 60,11% e, portanto, capaz de transformar em regulares as contas e, assim, o Ministério Público, através do parecer, opinou pela emissão de parecer pela regularidade das contas. Tendo sido justificada e esclarecida essa única restrição levantada, não vejo como não se possa acatar os pareceres já citados e, portanto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Nova Fátima, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do senhor Nilson Xavier. Relatório com o voto. Está em discussão? Aprovado. Protocolo 18.1978/12 é a prestação de contas do prefeito do município de Rancho Alegre, relativo ao exercício de 2011, encaminhado pelo senhor responsável, prefeito Dalvo Lúcio Moreira. É um município que teve o orçamento fixado na ordem de R$ 20.698.650. A DCM apurou algumas ocorrências que poderiam ensejar alguma reprovabilidade, quais sejam, primeiro, abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, balanço patrimonial encaminhado sem assinaturas dos responsáveis e também insuficiência de aplicação dos recursos do Fundeb com a remuneração do magistério. Além disso, a unidade técnica propõe uma ressalva em razão dos apontamentos constantes do relatório de controle interno, que foi juntado à prestação de contas e também apresenta ressalvas como cumprimento de metas do PPA, eficácia da aplicação de políticas de governo, realização de receita e renúncia fiscal, medidas efetivas de cobrança da dívida ativa e o Conselho de Controle Social do Fundeb quanto à regularidade das suas reuniões. O município teve oportunidade de contraditar esses apontamentos e, diante das justificativas,
apresentadas, a DCM manifestou-se pelo afastamento das irregularidades que referiam-se à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, balanço sem assinaturas e pela conversão em ressalva do item 3, que foi a falta de aplicação do mínimo de 60% de recursos na remuneração do magistério. Sobre o primeiro item e o segundo, considero sanadas as irregularidades inicialmente levantadas. No terceiro item, que é o mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb, a municipalidade comprova que foi editada uma lei, a 214 de 2012, autorizando a concessão de abono para o magistério com recursos da sobra do exercício de 2011, cujo pagamento ocorreu em maio de 2012, conforme notas de empenhos apresentadas, completando assim, ainda que tardiamente, o limite mínimo de 60% de recursos do Fundeb aplicado na remuneração dos profissionais do magistério. Finalmente, a unidade técnica mantém a ressalva anteriormente apontada relativamente às conclusões do relatório do controle interno, considerando que a entidade não apresentou justificativa quanto a este item da ressalva. Portanto, a manifestação conclusiva da unidade técnica foi pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalvas. O Ministério Público acompanhou o opinativo da DCM. Conforme relatado, a DCM, com base em documentos e informações apresentadas durante o contraditório, opinou pela regularização das restrições apontadas no primeiro exame, referentes à abertura de créditos adicionais e ausência de assinaturas, e pela conversão em ressalva da falta de aplicação do mínimo dos recursos do Fundeb. A ressalva relativa a conclusões do relatório do controle interno foi mantida, diante da não apresentação de justificativa sobre o item quando do contraditório. Eu, senhor presidente, tendo a acolher a instrução técnica, exceto no que diz respeito ao item ausência de assinatura dos responsáveis do balanço patrimonial, o qual entendo que deve ser objeto de ressalva, já que a regularização ocorreu durante a fase instrutória. Nesse passo, em atenção ao que dispõe a súmula 8, que reproduziu a uniformização de jurisprudência do mesmo número, a regularização de impropriedade sanável antes da decisão de primeiro grau impõe que as contas sejam julgadas regulares com ressalva. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1º, inciso 1º e 16, inciso 2º da Lei Complementar 113, e em afinamento com a súmula 8 desta Corte, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas do prefeito do município de Rancho Alegre, senhor Dalvo Lúcio Moreira, relativos ao exercício financeiro 2011, em razão da regularização durante a fase instrutória do apontamento relativo à ausência da posição de assinaturas dos responsáveis do balanço patrimonial e da regularização no exercício seguinte do limite mínimo de aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério. Relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para a pauta de hoje. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Ivan Bonilha. Com a palavra, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Tenho inicialmente em pauta processo 209-277 de 2006, uma prestação de contas do gestor, presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense no exercício financeiro de 2005, senhor José Antônio Gargantini. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão regulares, com ressalva. A ressalva relativa ao item aspectos patrimoniais, relação dos bens incorporados divergente da despesa empenhada. A instrução considerou o item razão de ressalva
tendo em vista que houve a contabilização das aquisições, aqui bens imóveis, apenas no exercício financeiro de 2006. A instrução aponta alguns itens que foram sanados na análise, considerados sanados na análise. O Ministério Público de Contas acompanha a instrução pela regularidade com ressalva, e eu apresento uma proposta divergente, considerando que essa contabilização, os valores pequenos e a regularização que houve no exercício já citado, então eu entendo que as contas possam ser julgadas regulares sem nenhuma ressalva. Está em discussão. Aprovado. 131.244/2009, contas do senhor Cristóvão Andral Júnior, prefeito de Venceslau Braz, no exercício financeiro de 2008. A Diretoria de Contas Municipais aponta que as contas estão irregulares em razão do item despesas com publicidade, aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos. Aqui no primeiro quadro foram apresentados os valores referentes às despesas com publicidade no exercício tratado, 2008, R$ 30.921, média dos 3 últimos anos, R$ 30.175, e aqui os exercícios de 2005, R$ 46.492, 2006, R$ 32.396 e exercício de 2007, R$ 11.638. O que a instrução aponta é que a despesa com publicidade no último ano de mandato ultrapassou a despesa do exercício anterior, 2007, bem como a média dos 3 últimos anos, contrariando o artigo 73, inciso 7 da Lei 9.504 de 1997. O gestor apresentou justificativas em 3 ocasiões. Inicialmente alegou existência de 3 empenhos que somavam R$ 2.030, que foram lançados erroneamente nas despesas com publicidades, relativos à placa de informação sobre agências de empregos, confecção de camisetas para a campanha de saúde, confecção de folders educativos para a campanha contra a dengue. Posteriormente afirmou que todas as matérias com as quais houve gastos de publicidade seriam com finalidades públicas, sendo a grande maioria com cunho de divulgação e conscientização da população quanto aos surtos de dengue no município e região. Por fim, afirma que o caso concreto revela informações peculiares que devem ser consideradas, especialmente sobre o tipo de despesas com publicidade que resultaram nos valores obtidos pela Diretoria de Contas Municipais. Afirma que a extrapolação de valores totalizou um irrisório montante de R$ 745,34, que se for considerado o dispêndio no exercício de 2006 em relação ao de 2008, haveria uma situação excepcional no ano de 2007, não no exercício de 2008. Aqui eu estou lendo o que o gestor afirmou. O que justificaria a atipicidade de 2007 seria o fato de ter sido um ano que o município não foi castigado em fortes chuvas que resultassem em enchentes e destruições. Nos demais anos, 2006 e 2008 em especial, o município sofreu em demasia com as alterações climáticas que afetam constantemente a região. E aqui afirma que as publicações realizadas trataram de temas de grande relevância. Invoca a aplicação do Acórdão 892 de 2011 dessa Corte, referente a pré-julgado, que disciplinou a aplicação do artigo 73 da Lei 9.504 de 2007, de relatoria do conselheiro Nestor Batista, que decidiu que as implicações da extrapolação dos limites dos gastos com publicidade previstos na lei eleitoral serão ditadas pela análise contextual de cada caso. A análise da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que, analisando a documentação encaminhada pelo recorrente, verifica-se, apesar de lançados na conta citada, que os empenhos, aqui são vários empenhos, podem ser deduzidos do cálculo, uma vez que referem-se a publicações relativas à campanha de saúde, a audiências públicas e licitações.
No entanto, considera que, mesmo efetuando a exclusão desses empenhos, o valor total de R$ 3.092, as despesas com publicidade no período de 1º de janeiro de 2008 a 5 de julho de 2008 permaneceram maiores que a média dos 3 últimos anos e do que o gasto em 2007. Na instrução derradeira, a diretoria apresenta um quadro, e aqui, considerando esse período, especificamente, que é o período determinado pela lei eleitoral, haveria, no exercício de 2008, teria havido no exercício de 2008, um gasto no período de R$ 4.782,12, em relação ao período de 1º de janeiro a 5 de setembro de 2008, em relação à média dos 3 últimos anos, R$ 4.782,12. Exercício de 2008, 7.775, aqui é o total, média dos últimos 3 anos, 2.972,88, e exercício 2007, 540. Então, 4.782, comparado à média dos últimos 3 anos, no período, 2.972,88, e do exercício anterior, R$ 540, e assim mantém a unidade, o item como irregular. A instrução apresenta diversos itens considerados ressalva, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, faço referência a esse, um percentual de 1,95%, o resultado financeiro acumulado de negativo de R$ 174.892. Aqui, a justificativa que o gestor apresentou em relação a esse item e a outros itens é que houve naquele exercício a formalização de um parcelamento em relação a débitos previdenciários, então eu entendo que, de acordo com a instrução, não haveria mesmo por que considerar esse item como irregular. E outros itens seguem nessa linha, obrigações financeiras frente às disponibilidades, considerados ressalvas. Eu entendo que, então, diante das justificativas, teriam que ser afastados como razão de irregularidade, também, no caso, como razão de ressalva, alguns itens regulares e, ao final, regularizados. Ao final, a Diretoria de Contas Municipais indica para o item irregular de despesas com publicidade, já relatado, o cabimento da multa previsto no artigo 87, inciso 3, parágrafo 4 da Lei Complementar 113 de 2005. O Ministério Público de Contas acompanha a manifestação pela irregularidade das contas, a menção às ressalvas que foi feita na instrução e a aplicação da multa. Eu apresento uma proposta no sentido de acompanhar as manifestações uniformes pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão do item, mas sem a aplicação da multa, conforme já defendi em outras ocasiões, por se tratar de parecer prévio, e também sem a consignação das ressalvas, tendo em vista a instrução processual. Está em discussão o conselheiro Ivan Bonilha. Não, senhor presidente, eu fiquei atento à condição que apresentou o auditor, que as despesas com publicidade que teriam extrapolado a média dos últimos 3 anos foram despesas com avisos e ressalvas, enfim, que se poderia dizer de um cunho não promocional, que ficariam aí, teriam um melhor conceito de mérito em relação à utilização de recursos públicos. Mas esse panorama, e creio que até deixou o auditor um tanto quanto sem convicção, pelo que eu senti aqui, então eu vou pedir vista do processo. Havendo objeção, vistas ao conselheiro Ivan Bonilha. De modo nenhum, senhor presidente, só gostaria de esclarecer já ao conselheiro Bonilha que houve a exclusão na instrução de alguns empenhos
que fiz referência no valor de R$ 3.092, mas outros a instrução não considerou que seriam cabíveis de exclusão no cálculo. Perfeito. Vistas ao conselheiro Bonilha. Senhor presidente, eu tenho na sequência o processo de prestação de contas 132.267/2009, gestor de Pérola. Eu solicito o adiamento desse processo. Está adiado. Da mesma forma, o seguinte, 132.461/2009, o gestor do município de Medianeira. Adiado. O processo seguinte é o 190.313/2010, contas do senhor Jeremias, aqui eu não sei pronunciar esse sobrenome. Irmão Jeremias. Irmão Jeremias, o presidente da Câmara Municipal de Braganini no exercício financeiro de 2009. Esse processo foi trazido, foi levado, na verdade, porque não é a mesma Câmara, a apreciação da primeira Câmara. O Acórdão 1184 de 2012 considerou ter havido a extrapolação no recebimento de subsídios em função de pagamento de sessões extraordinárias e foi, naquela ocasião, oportunizado ao gestor que fizesse o devido recolhimento dos valores que foram atualizados e assim foi feito. Então eu retorno para a apreciação desse colegiado com manifestação da Diretoria de Contas Municipais no sentido de que o item remuneração dos agentes políticos, recebimento acima do valor devido, pode ser considerado regularizado com ressalva, visto que o saneamento da anomalia ocorreu antes da decisão de primeiro grau nos termos da uniformização de jurisprudência número 8, acórdão 1386 de 2008 do Tribunal Pleno. A unidade aponta uma outra ressalva decorrente do item omissão de conta corrente no sistema informatizado. O Ministério Público de Contas acompanha o opinativo e aqui faz uma menção à regularidade das contas, como disse, a opinativa é pela regularidade com ressalva. Eu entendo que houve, nos termos da Diretoria de Contas Municipais, houve a regularização a partir da decisão da primeira Câmara. Acompanho as manifestações para propor a regularidade com ressalva, incluindo aqui, dentre as razões de ressalva, a questão do cargo de contador, que foi provido de forma contrária ao pré-julgado número 6 dessa Corte, mas considerando o exercício de 2009, eu entendo que a falha pode ser objeto apenas de ressalva. Então, acompanho as manifestações com essa inclusão dessa outra ressalva. Está em discussão. Aprovado. Tenho um processo adiado, é o 175.280 de 2008, município de Guairaçá. O gestor é o senhor José Martins Gonçalves, gestor, as contas relativas ao exercício financeiro de 2007. Senhor presidente, eu vou solicitar a retirada de pauta desse processo, justificando que há um processo apenso que trata de uma denúncia e, na verdade, esse processo foi referido na instrução das contas, mas não foi analisado de uma maneira que eu considero adequada. Então, eu solicito a retirada de pauta para que volte à Diretoria de Contas Municipais para que se manifeste com maior precisão sobre esse processo. Anotado. Tenho agora uma prestação de contas de transferência. O processo é o 406.703 de 2008. Trata-se de contas relativas ao convênio 31 de 2007, firmado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, com a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O convênio foi assinado em 21 de 8 de 2007, vigência prevista inicialmente de 24 meses, valor de R$ 85.680. O objeto, desenvolvimento de ações que possibilitem a transferência de tecnologia para articular a implementação de corredores agroflorestais com práticas de prevenção de incêndio e regeneração florestal, em especial na terra indígena Caingangue, Apucaraninha. Esse processo teve uma
tramitação extensa, mas, resumidamente, ao final, houve a devolução de parte dos valores, houve a devolução também do valor correspondente à aplicação financeira dos recursos que não havia sido realizada e, ao final, a Diretoria de Análise e Transferência opina pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas acompanha essa manifestação e aqui eu divido, tendo em vista que há em instrução anterior da própria Diretoria de Análise e Transferência a referência ao atraso na apresentação das contas, atraso de 84 dias, que deve ser imputado ao então gestor, senhor Nelson Giraldi. A multa, então, prevista no artigo 87.1a, em razão desse atraso, regularidade das contas dos gestores que o sucederam, senhora Tânia Lobo Muniz e o senhor Mário Luiz Orsi, e regularidade com ressalva em razão do atraso em relação ao período de gestão do senhor Nelson Giraldi com a aplicação dessa multa. Está em discussão. Aprovado. Tenho processo de ato de inativação. Eu tenho um processo que se encontra adiado, é o processo 422/323 de 2011. É uma aposentadoria, servidor Heitor Ângelo Escremin França, ocupante do cargo de agente profissional do Estado. Esse servidor foi aposentado segundo resolução de 2011 e o processo foi trazido à apreciação dessa segunda Câmara na sessão do dia 27 de fevereiro desse ano, tendo sido apreciado como o ato como legal, determinado seu registro, com imposição de multa do artigo 87.3f ao gestor da Secretaria de Estado da Administração, tendo em vista a falta de referência no ato de aposentação do valor dos proventos. Eu trago esse processo para reapreciação desse colegiado. Já informo que não houve a publicação, não houve a geração do acórdão em relação a essa apreciação do dia 27 do 2, tendo em vista que, posteriormente, foi identificado um problema na tramitação do processo, na verdade, na informação do processo, a necessidade de sobrestamento desse processo, tendo em vista que o cargo do servidor de agente profissional tem uma questão que foi alterada, uma questão funcional, que isso está sendo verificado em vários processos no tribunal, em todos, em relação a esse cargo. Foi alterado pelo Decreto Estadual 7.774 de 2010, cuja constitucionalidade e legalidade está sendo questionada nos autos 416 e 455 de 2011, de relatoria do auditor Iven Scherper Linhares. Então, eu trago aqui a apreciação do colegiado para que essa decisão que foi tomada no dia 27 do 2 seja revista e o processo seja sobrestado, aguardando, então, a decisão desse outro feito mencionado. Devidamente anotado. Senhor presidente, eu tenho, por último, o processo 103/97/2007. Esse processo, me parece, foi devolvido nessa data pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha, e eu relatei na última sessão. Trata-se de aposentadoria de servidora ocupante de cargo de orientador escolar, concedida com fundamento no artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2003 e Lei Federal 11.301 de 2006. Aqui, o que eu havia trazido à apreciação do colegiado é a manifestação da diretoria jurídica no sentido da existência da decisão na ação direta de inconstitucionalidade 3.772 do Distrito Federal, que envolveu a apreciação da Lei 11.301 de 2006 e então, com base nessa decisão, o opinativo da unidade técnica, que, à luz da decisão
da Corte Suprema, todos aqueles profissionais que subsumem a função de magistério fazem jus ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos artigos 40, parágrafo 4º e 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Isto é, além dos profissionais que exercem a função em sala de aula, aqueles que possuem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico também integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Então, aqui a opinião da unidade técnica pela negativa de registro, uma vez que a servidora não preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria pleiteada. O Ministério Público acompanhou e, em razão da interpretação do Supremo Tribunal Federal, considerando o cargo da servidora, e eu propus aqui que se firmasse no colegiado a razão para negativa de registro, mas que isso de acordo com o Acórdão 1813 de 2010, que trata de um pré-julgado que foi relatado pelo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, para que se fixasse, então, esse entendimento e que se determinasse que o município de Campo Largo fosse intimado da decisão e, por sua vez, fizesse o mesmo com a servidora beneficiada para que ela pudesse exercer seu direito a apresentar justificativas a essa corte, antes da execução da negativa de registro. E, então, o conselheiro Ivan pediu vistas e eu reitero a proposta que fiz. Está em discussão. Então, está aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha relatado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Passo ao relato da minha pauta. Protocolo 155-17408, Fundo Municipal de Saúde de Curitiba, exercício 2007, Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com ressalvas. O Ministério Público também é no mesmo sentido. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalvas, Fundo Municipal de Saúde de Curitiba 2007, em razão das inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias e falta de apropriação na receita orçamentária do imposto de renda retido na fonte. Está em discussão. Está aprovado. 155.980.08, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, 2007. A DCM regularidade com ressalva, em virtude da movimentação de recursos em instituição financeira privada, aqui no caso o Banco Itaú. O Ministério Público acompanha. E a proposta do relator é pela regularidade das contas. Está em discussão, está aprovado. 156.030.08. Regularidade com ressalva? Não, eu tirei a ressalva, Excelência. No caso da conta... Primeiro, 2007, foi uma movimentação ocorrida no Banco Itaú. E se nós lembrarmos, até 2010 ou 2009, o próprio Tribunal de Contas ainda movimentava a conta no Banco Itaú em virtude de que se tratava do Banestado, posteriormente adquirido pelo Banco Itaú. Senhor presidente, no processo anterior, em que votamos o Fundo Municipal de Saúde, a ressalva também de movimentação em instituição financeira, o senhor tirou. Foi retirado. Vossa Excelência tirou. Apenas manteve outras duas em relação à inconsistência do saldo, do extrato da instituição. E a falta da receita orçamentária do imposto de renda. Tá bom, obrigado. A instituição bancária foi retirada. O protocolo 156.030/08, Fundo Municipal de Habitação de Curitiba, também exercício de 2007. A DCM pela regularidade com ressalva, o Ministério Público também, e é a mesma motivação, movimentação de recursos no Banco Itaú. E a proposta do relator, a exemplo das anteriores, é pela regularidade. Exercício é de 2007. Está em discussão, está aprovado.
O protocolo 380.511/10, Associação de Proteção à Maternidade e Infância, Marta Silva Gomes. Exercício procurado e não encontrado, 2009. O objetivo: desenvolvimento educacional para crianças e famílias carentes do município, conduzidas em regime de mútua cooperação. A DAT pela regularidade com ressalva, haja vista a situação irregular da entidade junto à Seguridade Social. E propõe ainda a aplicação da multa. O Ministério Público, aqui muito bem representado pelo professor Michael Reinert, é pela regularidade com ressalva. A proposta do relator é regularidade com ressalva, aplicação da multa do 87.4G da Lei 113/2005, no valor de R$ 1.382,28, e também uma expedição ao município para que cesse repasses à PMI Marta Silva Gomes até que esta regularize sua situação. Esta parte não me agradou muito, não é? Mas se não tivermos esta proposta, conselheiro Bonilha, conselheiro Caio, a própria APMI não se empenhará para resolver a sua situação irregular. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 516.221.02, Instituto de Previdência do município de Cascavel, Diretoria Jurídica e Ministério Público, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, opinam pelo registro da aposentadoria de Ida Rossi Parreira, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 221.604.13, requerimento formulado por servidor, analista de controle ACF01, solicitando contagem de tempo de serviço prestado a este tribunal. Diretoria de Gestão de Pessoas traz informações dizendo que são 2 anos, 6 meses e 26 dias de serviços prestados ao tribunal. Jurídica e Ministério Público são pelo deferimento, e a proposta do relator é pelo deferimento do tempo de 2 anos, 6 meses, 26 dias prestados a este tribunal para todos os efeitos legais. Em discussão, está aprovado. O protocolo 76.467.11, município de Campo Largo, inspeção em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização, exercício de 2010. A DCM apresenta seus achados, atuação do controle interno inoperante, inconsistência de informações dos procedimentos licitatórios no mural de licitações com o SINAM e dados enviados por meio do Sistema de Informações Municipais. Instados os interessados a se manifestarem, os mesmos apresentaram suas razões de defesa em relação a tais achados. A DCM manteve-se entendendo que devem ser mantidas as irregularidades. O Ministério Público também manifesta-se pela irregularidade com a aplicação da multa. E a proposta do relator é pela aprovação do relatório da inspeção, pela irregularidade dos achados e aplicação da multa ao senhor Edson Darley Basso, do 87.4G da Lei 113/05, no valor de R$ 1.382,28. Em discussão, aprovado. O protocolo 180.149/12, Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores de Inajá,
2011, a DCM pela regularidade. O Ministério Público manifestou-se, trazendo uma ampla argumentação. O relator determinou o retorno para a análise do mérito. O Ministério Público voltou a falar, pedindo uma reconsideração, o mesmo que havia ocorrido na primeira Câmara no Acórdão 538-13, que foi relatado na oportunidade pelo conselheiro Fernando Augusto Guimarães pelo indeferimento. E a proposta do relator acompanha também esta manifestação e pela regularidade da prestação de contas da Inajá, Fundo ou Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do Município, responsabilidade de Nelson Rodrigues Emiliano. Em discussão, aprovado. Processo 200.336.12, Instituto de Previdência de Guairaçá, 2011, DCM pela regularidade com ressalva. O Ministério Público também é pela regularidade com ressalva, fazendo recomendações. E esta é a proposta do relator. Trata-se do ano de 2011. Em discussão, aprovado. 166.050.11, município de Tomazina, 2010. DCM, regularidade com ressalva. Ministério Público também pela regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator de regularidade com ressalva das contas de Tomazina, exercício de 2010, de responsabilidade de Guilherme Cury Saliba Costa. Em discussão, está aprovado. Palavra ao conselheiro Caio Márcio. Acho que pela ordem. Ou ao conselheiro Ivan Bonilha. Eu gostaria de ainda, utilizando o tempo da sessão, de fazer a devolução do protocolo 78.73.2/13, processo de servidor do tribunal, ao conselheiro Caio Márcio. Feita a devolução, conselheiro Caio Márcio. Eu vou relatar a devolução. Vocês têm a palavra. Como já foi por mim relatado na sessão passada, acompanhando as manifestações, o meu voto é pelo deferimento do pedido de abono de permanência do servidor Hamilton Magno Hoffman da Rocha. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 22 de maio, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.